Glória a Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Prontos para darmos início à nossa aula que encerra a disciplina da Teologia Exegética, consequentemente o nosso primeiro módulo aí, módulo 1, completando hoje, então, a metade do curso, podemos dizer assim, não é? Vamos nos colocar sobre os pés, vamos orar. Hoje, como estão percebendo, não vamos fazer uso do data show, haja visto que sobrou um conteúdo bem pequeno para nós encerrarmos nosso material e, enfim, vai ser uma aula direta, objetiva, mas com certeza também abençoadora, edificante, espiritual. Santo Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos por mais uma vez nos permitir chegar à tua casa, na tua presença, estarmos para estudar e aprender mais a tua palavra. Te glorifico pela vida de cada irmão, de cada aluno presente, cada aluno à distância, que o Senhor continue abençoando de forma grandiosa, especial, dando-nos a condição de compreender a tua palavra, aplicá-la às nossas vidas e também, ó Deus, com responsabilidade e graça, a entregarmos àqueles que nos ouvem por bondade. Abençoe a aula desta noite, suplicamos no nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, damos bem-vindo a todos os alunos que nos acompanham à distância. Cada semana, novos alunos. Esta semana, mais 2 alunos de Resplendor, em Minas Gerais. Mais um aluno de Nova Orleans, nos Estados Unidos. E cada semana, nossa turma aí espalhada pelo Brasil e pelo mundo vai crescendo. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, página 188. Este é um apêndice à disciplina que estamos estudando. O que é isso? Um apêndice. A gente colocou um algo a mais no nosso material, né? Deu uma acrescentada. O assunto não seria um assunto novo, mas eu peguei aqui e nós vamos ver alguns pontos que são mais recorrentes ao longo da Bíblia, dentro da linguagem figurada, dentro da linguagem simbólica, que a Bíblia é vastíssima, riquíssima. Seria necessário talvez um único livro aí com 200, 300 páginas só para tratar dos símbolos que a Bíblia apresenta, os tipos, as figuras, as alegorias. E é claro, não é o nosso objetivo, mas nós pegamos aqui alguns dos principais e ele nos dará norte para que nós olhemos para a Bíblia e identifiquemos estas palavras, expressões, termos que remetem à simbologia, alegoria, etc. Então, mais uma vez, apenas para contextualizar, estamos tratando da teologia exegética, as artes, as técnicas, os métodos de interpretação da Bíblia, fazendo aquela conexão, a aproximação dos abismos linguísticos, históricos, literários, etc., usando ferramentas apropriadas para compreendermos o texto como ele foi compreendido lá e antigamente e entender o que este texto tem a enriquecer a cada um de nós hoje, aqui e atualmente. E aí, dentro dessa ferramenta necessária para uma ótima, uma excelente interpretação exegética, é fundamental conhecer a simbologia bíblica. Então vamos lá. Muitas palavras das Santas Escrituras são empregadas com vários sentidos, apresentando alguma relação com a nossa união com Deus, pela salvação alcançada pela morte de Jesus. Num espaço pequeno, não é possível estudar todas. Escolhendo algumas cujo simbolismo é mais claro, podemos apresentar aqui nesta apostila, em nosso material, um pouco das aplicações que são feitas para nosso crescimento espiritual. O sentido em que é empregada uma palavra pode ser descoberto, primeiro, pelo quê? E também por outras. Veja que são os assuntos que nós já estamos batendo nessa tecla sempre. Contexto e textos paralelos. Contexto e textos paralelos. Às vezes você vai ler uma palavra, para entender aquela palavra, a primeira coisa, recorra ao contexto. Não atingiu o objetivo desejado, recorra então a textos paralelos, outras passagens da Bíblia
que tratem do mesmo assunto em que aquela palavra aparece. Então, o sentido em que é empregado pode ser descoberto pelo contexto ou por outras passagens do mesmo assunto. Seguem as palavras que encerram vários símbolos. Vamos começar aí com a palavra árvore. Como eu disse, eu peguei algumas palavras muito comuns, que se repetem, que aparecem várias vezes na Bíblia, apenas para que tenhamos um norte e possamos estar sempre atentos quando nos depararmos com palavras que já sinalizam simbolismo, alegoria, etc. Árvore é uma palavra que aparece muito na Bíblia, algumas vezes com sentido literal, a maioria das vezes com sentido simbólico. Então vamos ver aqui alguns símbolos que a árvore representa. Primeiro, símbolo da graça de Deus e da vida eterna. Então a árvore, dentre tantos símbolos, ela é símbolo da graça e também da vida eterna. Quando Deus preparou um lugar para a habitação do homem, pôs ali a árvore da vida e também a árvore da ciência do bem e do mal. Eram literalmente árvores, mas representavam necessidades espirituais. Então perceba, isso é sempre importante. Você está lendo um texto, vamos supor aqui que seja este mesmo, que lide com a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. No primeiro momento a gente vai interpretar o texto literalmente. Aquelas árvores são literais? São literais. Mas é claro que há um simbolismo também que está sendo revelado naquelas árvores. O que eu quero aqui chamar a atenção é: nunca exclua a literalidade para querer ir direto ao simbolismo. Primeiro revele a literalidade. Olha, é literal. Nós vamos ver outros exemplos, vocês vão perceber como isso se aplica. Porque é perigoso simplesmente sair simbolizando tudo e excluir a literalidade. Você precisa sempre reconhecer o fato literal, apresentar para os ouvintes, a igreja, no caso de uma pregação, um estudo, uma exposição, para depois então trazer a aplicação a partir do viés simbólico, a partir do viés espiritual. Então aquelas árvores eram literais, isso precisa ficar claro. Mas não obstante serem literais, tinham símbolos muito cristalinos representados. Eram literalmente árvores, mas representavam necessidades espirituais. A árvore da vida estava no jardim, guardada pela mente do Criador, merecendo uma atenção especial. Adão, tendo pecado, ficou privado de comer da árvore da vida, por isso foi expulso do jardim. Então o que já fica claro? Que a árvore da vida, ela é prerrogativa exclusiva de quem vive uma vida pura. É prerrogativa exclusiva de quem vive em comunhão perfeita com Deus. Uma vez perdida essa comunhão, perde-se o direito à árvore da vida. Ela é literal, mas ela está simbolizando justamente uma recompensa pela fidelidade, uma recompensa pela intimidade, pela pureza e, consequentemente também, a punição pela falha, pela desobediência, pelo pecado é a privação da árvore da vida, de se alimentar da árvore da vida. A expulsão do jardim foi justamente o efeito, o resultado do pecado para impedir o homem de ter acesso à árvore da vida. E que isso, irmãos, olha só como é que uma coisa, facilmente quando a gente vai aplicando, a gente consegue facilmente contextualizar. Isso seria o mesmo que uma pessoa querer viver no pecado e usufruir das bênçãos espirituais. E tem muita gente achando que isso é possível. Eu posso viver uma vida licenciosa, uma vida irresponsável, uma vida desregrada espiritualmente, mas no domingo sentir a presença de Deus, falar língua estranha e tal, e durante a semana ter uma vida de qualquer maneira e estou lá de novo no domingo, chorando, me alegrando. É mais ou menos querer viver fora da presença de Deus e comer da árvore da vida. Não, se a pessoa escolheu viver fora da vontade de Deus, ele está automaticamente privado da árvore da vida. Para ele ter acesso a ela de novo, algo será necessário. Veremos aí o que. Então, a figura da árvore da vida atravessa toda a revelação bíblica. Na restauração do pecador, terá ele direito a comer do seu fruto. Numa das promessas ao vencedor,
o Espírito diz expressamente às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Logo fica claro, ao que perder, Adão perdeu, falhou, pecou, perdeu o direito. Ao que vencer, recupera o direito, reaver o direito de comer do fruto da árvore da vida. Então o simbolismo aqui é necessidade espiritual, são bênçãos espirituais. O que o homem perdeu pelo pecado, ele alcança por intermédio da misericórdia de Deus, da graça, que providenciou a sua salvação e o recebe como justo. Na visão de Ezequiel 47, há um rio que sai do santuário, ladeado por toda a sorte de árvore que dá fruto para alimento e folhas para remédio. Refere-se ao reino glorioso de Jesus Cristo quando Satanás estiver preso, os incrédulos no seu lugar, então haverá paz e abundância. Finalmente, aparece a árvore da vida na última visão das coisas novas, depois de todas as etapas do juízo de Deus, em Apocalipse 22, versículo 2, a parte A diz: no meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava o quê? Então olha que símbolo que a gente encontra em Gênesis 1 e encontra em Apocalipse 22, e ela atravessa toda a Bíblia. Está no Gênesis 1, está no Apocalipse 22, aqui sendo perdida, aqui sendo recuperada, aqui pessoa sendo privada pelo seu pecado, aqui pessoa tendo direito por causa da graça de Deus. Então, esse simbolismo é muito claro, você percebe, e aí todas as vezes que você se deparar com árvore na Bíblia, você já pode se perguntar, será que aqui o simbolismo são as nossas necessidades espirituais, são bênçãos espirituais? Porque é um simbolismo muito forte, revelado ao longo das páginas bíblicas. É no ambiente dos salvos, na presença de Deus, quando diz a Escritura: ali não haverá mais maldição, ali não haverá mais noite, e os salvos reinarão para todo sempre. Um segundo simbolismo para a árvore, que aí, veja bem, estamos apresentando uma palavra, que é a árvore, e aqui pelo menos 3 simbolismos. O primeiro eu já disse: graça de Deus, vida eterna, necessidades espirituais. A segunda, as árvores também simbolizam os homens. Como é que eu vou saber quando são coisas espirituais, quando são seres humanos representados pelas árvores? Como é que eu vou descobrir? Contexto e os textos paralelos, não esqueça disso. Contexto e texto paralelo. Não vá logo achando que é um dos que você lembrar. Eu já lembrei, o pastor falou. Contexto e texto paralelo para você chegar à resposta. Jesus Cristo, falando de falsos profetas, diz: assim, toda árvore boa produz bons frutos. Está falando de pessoas boas, que têm vida boa aqui no sentido de vida regenerada, vai produzir os frutos da regeneração. É a mesma coisa que João Batista disse na sua pregação: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa expressão significa: mostrem na prática que vocês se arrependeram, que a vida de vocês revelem a realidade da sua mudança interior, do seu arrependimento, da regeneração. Então Jesus está dizendo: você vai encontrar frutos bons em árvores boas, e essa árvore boa, não pense que a pessoa em si é boa, mas ela tornou-se porque ela foi regenerada, ela foi restaurada, ela se arrependeu, foi perdoada, resgatada, etc. Porém, as árvores más produzem frutos maus. São as pessoas ainda não regeneradas, pessoas ainda vivendo sob domínio da carne. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Isso aqui é símbolo de juízo eterno. Não deu bom fruto. Por que não deu um bom fruto? Porque não era bom. Por que não era bom? Porque não foi regenerado. Então qual é o destino eterno? É o fogo. Então está falando de pessoas. João Batista pregou assim: também agora está posto o machado à raiz das árvores. Está dizendo que algumas pessoas seriam arrancadas com raiz e tudo. Estava denunciando a falsa religião dominada por homens religiosos, homens fariseus, saduceus, não regenerados, não guiados pelo Espírito Santo.
E aí João Batista está dizendo que o machado está na raiz, ele está dizendo, Deus vai arrancar vocês, vai tirar vocês de cena, e vai estabelecer agora o reino dele a partir do Filho, os escolhidos do Filho, a igreja, e assim sucessivamente. Então aqui é símbolo de pessoas. Convidava o povo para arrepender-se de seus pecados, ilustrando o juízo de Deus como o machado, a árvore. No sonho de Nabucodonosor apareceu uma árvore grande, representando o reino do próprio Nabucodonosor. Pela interpretação de Daniel, Deus avisou o rei sobre o castigo que viria em sua vida por causa do orgulho. Então, eis aqui o segundo símbolo para a árvore. O terceiro, as árvores são símbolo dos homens ou das pessoas em geral que obedecem. Os justos são comparados a árvores, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor. Quem anda fazendo a vontade de Deus é como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. A missão do crente neste mundo é como a da árvore. Sua finalidade é beneficiar os outros. Suas obras devem ser como frutos para alimentar os necessitados espirituais. A árvore dá sombra para abrigar os que precisam, sua madeira se transforma em móveis para o conforto e serve de lenha para aquentar e preparar a comida. Ainda as folhas são usadas como remédios. O crente deve ser assim, tudo para os outros. Olha que coisa linda, né? Em todos os aspectos, ele deve ser útil a alguém, com uma palavra, com um abraço, com um gesto. Ele deve ser remédio para as pessoas. Suas folhas têm que ser saudáveis, seu tronco, sua raiz, como árvores, precisa estar sempre pronto a servir alguém. Árvores não se alimentam dos seus próprios frutos. Quem já viu uma jaqueira comendo jaca? Não se alimenta do seu próprio fruto, mas alimenta outros. Às vezes nos falta esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o de se doar, pensar menos em nós mesmos. Aí o que vão fazer para mim? Qual é o retorno? O que eu ganho com isso? Mas simplesmente pensar em ser bênção para alguém, pensar em ser remédio, ajudador, se alegrar pelo fato de você ter ajudado alguém a avançar. Quem sabe até esse avançar significa ir muito mais longe do que você já foi ou poderá ir, e você se alegrar, ser capaz de se alegrar com isso. Então, árvores que alimentam, que curam, que dão sombra, que dão calor, assim devemos ser. O crente deve ser assim, tudo para os outros. Judas, a epístola lá no final da Bíblia, fala de uns falsos irmãos que perturbavam o ambiente, ou seja, não era remédio, não era aquentador, nada. Eles eram o quê? Árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, sem raiz, tá solta, não está mais presa à terra, está desarraigada, está morta, infrutífera e está murcha. E Judas denunciou a realidade, essa aqui, não de ímpios, mas de irmãos, que se tornaram assim. Estão entre irmãos, não produzem fruto, estão entre irmãos, mas não tem mais raiz, estão entre irmãos, mas não, como ele diz aqui, estão mortos, estão murchos, não dá sombra, não aquenta, mas está ali. Então que sejamos árvores produtivas para a glória de Deus. Vamos falar agora de carne. Quem já jantou? Falar de carne agora, né? A carne é o tecido muscular dos animais, porém nas páginas da Bíblia aparece com diversos significados. Primeiro deles, a palavra aparece no sentido, a gente sempre tem que buscar o sentido literal, depois o espiritual, sempre comecemos com o literal. Numa das murmurações, os israelitas disseram: quem nos dará carne a comer? Então a gente vai falar primeiro o literal, eles queriam comer carne mesmo, e depois você pode trazer a aplicação espiritual e dizer que eles eram carnais, no sentido da rejeição ao maná e o desejo desordenado
pela carne, que agora está contrastando ao maná. Então, se é um contraste ao maná, logo é algo que não vem da parte de Deus, mas, ao contrário, alimenta a sua natureza humana. Literal, mas tem esse simbolismo. Surgem ideias e opiniões contrárias no uso da carne como alimento, dizendo que Deus ordenou a Adão para comer só vegetais, toda erva e toda árvore. Isto é verdade. Porém, logo após o dilúvio, Deus deu ordem a Noé para comer carne. Aí, você fica feliz com isso? Se for carnívoro igual eu, que gosta de carne, ó. Levíticos 11, Deus deu uma lista de animais chamados limpos, cuja carne podiam comer. Na Páscoa comiam um cordeiro assado. Jesus comeu o cordeiro pascual quando estava aqui no mundo. E na história de Elias, certa vez Jesus providenciou o sustento dele, mandando-lhe pão e carne. Já pensou Deus mandar pão e carne para você todo dia? Nesse tempo de carne cara? Só você ir lá para o Ribeiro, lá, ficar lá isolado, lá depois de ter profetizado contra o rei, quem sabe, né? Carne, então, no primeiro momento é literal, mas carne também, veja bem, olha esse segundo simbolismo aqui. A gente sempre tem a tendência de pensar negativamente da carne, é claro. Nas páginas da Bíblia, a maioria das vezes, ela tem o seu sentido pejorativo. Mas olha esse segundo sentido aqui, esse segundo significado simbólico. A carne é símbolo da humanidade de Jesus. Vamos ver aqui alguns textos. O verbo se fez carne. Não significa que Jesus se tornou uma pessoa carnal, mas significa que ele se tornou homem. Se fez carne, encarnação, não reencarnação. Encarnação se fez como um de nós, habitou entre nós. Agora nos reconciliou, escrevendo aos Colossenses, Paulo diz, no corpo da sua carne pela morte. Pedro diz, Cristo padeceu por nós na carne. Você vê que é uma expressão que se a gente usa, fulano está na carne, ciclano está na carne, e a gente já leva logo para o lado negativo. Mas quando se aplica a Jesus, significa o seu corpo físico que Deus lhe preparou. Está falando da sua humanidade perfeita, na carne, no seu corpo humano. Cristo padeceu por nós na carne. E ainda aos Hebreus é dito que pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, os céus se abrem para nós, não por causa do véu do templo que se rasgou, mas por causa da carne de Jesus que foi rasgada na cruz do Calvário. Esta carne rasgada é que abre o novo e vivo caminho. Para resolver o nosso problema de salvação, ele precisou ser um homem como os outros, exceto no pecado. Assim tomou a nossa natureza, para sofrer pelos nossos pecados e cumprir a exigência da justiça. Com o que ele sofreu na carne, abriu caminho para Deus. Sua obra foi classificada como reconciliação entre o pecador e Deus. No tabernáculo e no templo havia um véu, uma cortina bem volumosa, bem espessa, bem grossa, impedindo a entrada do povo no Santo dos Santos. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo, foi de cima para baixo, significando que desaparecia a separação, o impedimento no acesso a Deus. O véu era tipo da carne, ou seja, da humanidade de Jesus. Agora, por ele, nós chegamos a Deus. Por isso, Jesus é o único meio de salvação. Em nenhuma outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Terceiro símbolo aí para a carne. A carne é símbolo do poder humano, ou do valor que se dá ao poder, à força, à habilidade humana. Quando Senaqueribe, rei da Assíria, preparou uma guerra contra Ezequias, rei de Judá, este, sendo crente fiel, confiou na proteção de Deus e animou o seu povo com estas palavras: com ele, isto é, com Senaqueribe, está o braço de carne,
mas conosco o Senhor nosso Deus. Então ele está fazendo uma típica comparação entre o poder humano e o poder divino, entre o poder da influência humana, poder bélico humano, o poder militar humano e o poder divino. Então o braço de carne, a força da carne, a habilidade da carne é aqui colocado em contraste com o poder de Deus. O resultado foi que Deus mesmo destruiu o poder do rei da Assíria. Ezequias não matou ninguém. O anjo do Senhor destruiu os soldados de Senaqueribe, que voltou envergonhado para sua terra, e lá os seus próprios filhos o mataram. O profeta Jeremias diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Perceba bem, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. E olha o contraste, e aparta o seu coração do Senhor. Outra vez temos um contraste entre o poder do homem e o poder de Deus. Geralmente os homens aplicam esta frase aos outros, como se dissessem: eu não devo confiar nos outros. Quando se diz maldito o homem que confia no homem, é como se ele dissesse assim: maldito aquele que confia em outra pessoa. Sim, pode ter essa aplicação, mas contextualmente perceberemos que na verdade o que ele diz é: maldito, vamos trocar homem por pessoa, maldito a pessoa que confia na própria pessoa, maldito aquele que confia em si mesmo, maldito aquele que confia na sua própria capacidade, o homem que confia no homem, é ele mesmo, maldito aquele que põe em si a própria confiança. E isso, irmão, é muito bom ser dito em épocas em que se apregoam aí o poder da mente, o poder que há em você, uma mensagem de autoajuda, de estímulo das suas próprias habilidades. Você pode, você consegue, você é capaz, temos que destravar suas habilidades e por aí vai. Não que nós tenhamos que nos esconder debaixo de um complexo de inferioridade e ficar também com vitimismo, com aquele discurso do coitadinho. Mas quando se trata de confiar, a confiança deve ser posta sempre em Deus, não em nós. Não devemos nos eximir de nossas responsabilidades, mas entender que poderemos realizar grandes feitos se o Senhor for conosco, se o Senhor nos abençoar, se for a vontade de Deus, se a boa mão do Senhor estiver conosco. Não porque eu posso, porque eu sei, porque eu conheço, porque eu tenho um bom trâmite, etc, etc. Então, maldito, diz Jeremias, é aquele que confia em si. Maldito é aquele que olha para o seu braço de carne, e não é apenas o braço, a força, para as suas habilidades, para as suas finanças, para o seu conhecimento, para os seus contatos, ao invés de colocar o seu coração em Deus. Jeremias está dizendo: esse é maldito, que ao invés de colocar o coração em Deus, coloca o coração nele mesmo, em algum amigo, em algum conhecido, enfim. Nós podemos recorrer às pessoas, mas a nossa dependência deve ser sempre do Senhor. O sentido da palavra de Jeremias página 191, maldito quem confia no poder do braço humano, quem confia em si mesmo. A pessoa confia muito mais em seu próprio poder do que em Deus, por isso é maldita. Na primeira epístola de Pedro lemos: toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a flor. Este pensamento foi transcrito do profeta Isaías, significando a brevidade da vida neste mundo. O homem parece ter tanto poder na terra, de repente fica velho ou morre e passa tudo. A carne, o valor humano, é tão fraca como a flor do campo. Quarto lugar, carne é símbolo, aí agora sim a que nós muito utilizamos, a Bíblia muito utiliza, e nós muito utilizamos também, é a carne como símbolo da inclinação má, a tendência para o pecado. Aí sim aquela história, carnal, fulano está na carne, está sendo guiado pela sua inclinação, pela concupiscência, carnalidade, nesse sentido. Neste sentido, ela aparece mais de 70 vezes no Novo Testamento. Jesus, no Getsemane, recomendou aos discípulos que vigiassem enquanto ele orava.
e eles dormiram. A razão foi explicada pelo próprio Jesus. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Paulo, tratando da condição dos salvos no capítulo 8 da Epístola aos Romanos, explica com clareza a luta que há em nosso íntimo. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. O que Paulo está dizendo é, se você deixar a sua carne te guiar, é esse caminho que ela vai te conduzir. A sua carne vai te guiar para longe de Deus, a tua carne vai te colocar em inimizade contra Deus, e tudo isso vai resumir-se em morte física, espiritual e eterna. Então não seja guiado pela carne, porque a carne, ela é inimiga de Deus. Desde o Éden, a carne vem sendo inimiga de Deus. Então a pessoa carnal é a pessoa que é guiada pela carne, pelas suas paixões, pelas suas concupiscências, pelo seu enganoso coração. Aliás, não me lembro agora de quem é a frase, mas é também oportuno dizê-la aqui. O caminho mais fácil para o inferno é ser guiado pelo seu coração. Seja guiado pelo seu coração, você vai ver onde vai dar. Vai dar lá no inferno, certinho. Porque ele é enganoso, ele é corrupto, ele foi também totalmente contaminado pelo pecado. Nós não podemos confiar nas nossas vontades, no nosso coração. Isso tudo leva à inimizade contra Deus e à morte. Paulo ainda diz assim, na minha carne não habita bem algum, com efeito o querer está em mim, mas se depender da carne eu nunca vou conseguir realizar. A carne cobiça, essa palavra cobiça aqui no contexto significa luta, batalha contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes fazem o quê? Opõem-se um ao outro, para que um não faça o que o outro quer. Então, irmãos, a maioria das virtudes espirituais, a maioria das disciplinas da vida cristã, oração, jejum, leitura da palavra, participar dos cultos regularmente, tudo que envolve as atividades, as disciplinas da vida espirituais. Nada disso a carne gosta. Carne não gosta de oração, carne de jejum então nem se fala. Carne não gosta de vigília, carne não gosta de ler Bíblia, carne não gosta de ficar reunindo todo dia, indo para a igreja várias vezes, carne não gosta disso. E aí tem gente que fica ainda com aquela conversinha, fulano, vamos fazer. Quando eu sentir, eu vou fazer. Quando meu coração falar que eu devo fazer, irmão, não vá por aí. Faça sem sentir. Porque isso não é questão de sentimento, isso é ordenança. Próxima vez que o seu patrão te der uma ordem, responda para ele, se eu sentir. Se eu sentir, eu faço. Você não, é ordem não tem conversa de sentir, se eu sentir ou se deixei de sentir. Você vai ter que fazer, meu irmão. É assim que funciona. Jesus ordenou, orai, sem cessar. Quando eu sentir, eu oro. Não tem sentir. Ore. Leia a Bíblia. Eu não sinto. Leia a si mesmo. Cuidado, irmão. São artimanhas da carne, são enganos da carne. Essas conversinhas aí. Não. A maioria das vezes, a gente faz as coisas sem ter vontade. E isso é sinal de que você está vencendo a batalha. Porque se você for esperar ter vontade, você não vai fazer. Você vai ter vontade domingo, de manhã, 35 graus, de ir para a praia. Você vem para a EBD. A sua carne queria que você fosse para a praia. Ou que é um dia frio, chuvoso, você quer ficar na cama. Você vem na escola dominical assim mesmo. E por aí você está vencendo a carne. Se for ficar nessa de sentir, você não vai fazer nada que agrade a Deus. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, para que um não faça o que o outro quer. Então, quando você não sentir, é mais um motivo para fazer, porque a carne está começando a falar alto e ela está começando, o som dela está ecoando. Você, opa, a carne está gritando aqui, vou fazer sem vontade mesmo, sem sentir, para colocá-la no seu devido lugar, que é em submissão. A luta que existe dentro de nós
É produzida por um impulso do desejo de obedecer a Deus e outro da natureza má que a Bíblia chama de carne. Pela fé no poder de Deus, estando unido a Jesus Cristo, cultivando a palavra de Deus e vivendo a vida de testemunho, o crente será vitorioso sobre Satanás, o mundo e, consequentemente, a carne. Vamos falar agora de pedra. Já falamos de árvore, falamos de carne, falar de pedra. São alguns símbolos clássicos. A pedra quer dizer monumento. Sua principal utilidade sempre foi nas construções, porém nos tempos antigos servia de monumento. Jacó usou a pedra que lhe serviu de travesseiro e a pôs por coluna, fazendo voto a Deus. Outra vez Jacó fez um montão de pedras como testemunha quando se separou de Labão. Josué mandou tirar 12 pedras do fundo do rio Jordão, para memorial, para relembrar a passagem do Jordão. Samuel, depois da vitória sobre os filisteus, tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, que significa, está aí entre vírgulas na frente, né, pedra da ajuda. Tem gente que acha que Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra Ebenezer significa pedra da ajuda. E aí foi no lugar onde eles venceram a batalha entre Mispa e Sem, e aí ele pega uma pedra que delimita aquele local, e aí chama aquela pedra de Ebenezer, pedra da ajuda. E aí então ele diz, porque até aqui, este lugar de batalha, nos ajudou o Senhor. Então Ebenezer não significa até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, pedra da ajuda, querendo dizer que ajuda é essa? Foi a ajuda de Deus que eles receberam naquele lugar. Até aqui nos ajudou o Senhor. Segundo lugar, pedra pode ser símbolo de incredulidade. Muitas vezes é. Insensibilidade do homem para com Deus. Quem não obedece à voz de Deus tem um coração de quê? Pedra. Nabal, dominado pelo egoísmo, não reconheceu que Davi era o rei escolhido por Deus. Embora tivesse recebido auxílio dos servos de Davi na proteção de seus rebanhos, recusou dar o auxílio que Davi pediu, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. E o Senhor o feriu, e ele morreu. Deus, em sua misericórdia, está pronto a transformar os corações de pedra. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Pedra representa também o crente na obra, na igreja de Jesus Cristo. Sob a direção do Espírito Santo, os crentes, como pedras vivas, foram o edifício espiritual, ou formam o edifício espiritual para testemunho do Evangelho. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, no qual Jesus Cristo também, vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, pedra também pode ser símbolo de cristãos que juntos, assim como se formava edifício juntando-se muitas pedras, nós cristãos, quando juntos, simbolizamos aí essa formação da igreja de Jesus Cristo. Pedra também é símbolo de recompensa do crente fiel. No julgamento de suas obras, é chamada pedra numa das ilustrações. Os incrédulos serão julgados no trono branco. Vamos relembrar aqui um pouquinho a de escatologia, Apocalipse 20. Todos irão para o lago de fogo. Lembrando, quem for julgado no grande trono branco terá apenas um destino, o que é o lago de fogo e enxofre. No encontro com o Senhor, as obras dos crentes serão julgadas no tribunal de Cristo. Este tribunal é para os crentes pós-arrebatamento. Esta palavra aqui no grego é chamado de bima, ou bema, que significa um tribunal de entrega de recompensas. Já o outro tribunal lá, o grande trono branco, lá é chamado de tronos. Lá é para os incrédulos, é um tribunal de sentenciamento. Naquela ocasião o resultado será, falando agora do bema,
Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Esta recompensa ou galardão do crente fiel é representada por uma pedra branca, com um novo nome escrito. Ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ainda a pedra é símbolo, aliás, título do próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui é muito bom que fique claro que Jesus é representado pela pedra, porque quando se trata do fundamento da igreja, ainda se há questionamento sobre, teria a igreja sido edificada sobre Pedro, ou a igreja foi de fato edificada sobre Jesus? Relembrando lá o episódio de Mateus 16, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, aí a interrogação vem, quem é esta pedra? Sobre quem está sendo referido a expressão esta pedra, sobre esta pedra. Então, é importante perceber que Jesus é a pedra. A Bíblia também o intitula como pedra. Vamos ver aqui. Chegando-vos a ele quem é Jesus, Pedro falando, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ainda diz Pedro, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Quem nela crer, não será confundido. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Pedro afirma nessa passagem que Jesus Cristo é a pedra viva, eleita por Deus. Quem nela crer não será confundido. Ele também é pedra de tropeço ou rocha de escândalo. Jesus, sim, para os desobedientes. As pessoas desobedientes têm em Jesus uma pedra de tropeço, que a gente chamaria de uma pedra no sapato. Aqui é mais um hebraísmo, quando usa a palavra pedra de escândalo, pedra de tropeço, está se referindo justamente a uma dificuldade enfrentada no caminho. O tropeçar é o caminho que seria plano, e tem uma pedra no caminho que a pessoa tropeça e tal. Então, Jesus é esta pedra no caminho de quem quer viver uma vida errada, ímpia, pecaminosa. Ele se torna uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Quantos, têm a sua consciência o tempo todo sendo aí castigada pelos ensinamentos de Jesus, porque ele quer viver uma vida, mas as palavras de Jesus são uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo, e por isso eles querem gritar mais alto do que a Bíblia grita, para tentar abafar a sua própria consciência que os acusa de estarem vivendo vidas, em alguns casos, abomináveis aos olhos do Senhor, porque Jesus, para eles, é pedra de escândalo, pedra de tropeço para os desobedientes. Pode ser comparada nesse caso ao degrau de uma escada. Um degrau é feito para elevar as pessoas, transportar alguém para um plano mais elevado. Se a pessoa, por distração ou por estupidez, não usar direito o degrau, bater o pé contra ele, poderá cair, sujar-se, quebrar uma perna, sofrer outros prejuízos. Então, a mesma pedra, degrau, escada, que eleva alguns, pode ser para outros aí responsáveis uma pedra que vai machucar, que vai trazer algum dano, algum prejuízo. Jesus veio a este mundo para salvar o pecador, elevá-lo ao plano celestial da presença de Deus. Se o pecador despreza a palavra de Jesus Cristo e não atende ao seu convite, é castigado por Deus. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Nesta condição, o pecador não entende mais nada e em seu modo de raciocinar acha erros na obra de Jesus, bate contra o degrau, cai, perde sua alma. Para ele o Filho de Deus se tornou pedra de tropeço e escândalo. Jesus disse:
Bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. A igreja de Cristo é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Esta passagem se refere à ilustração que Jesus fez em Mateus 7, 24 e 27, do homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Quem escuta e pratica a palavra de Deus, edificou a casa espiritual sobre a rocha, ou seja, sobre Jesus Cristo. As forças do mal não a derrubam. Nossa grande bênção agora é que Ele é a rocha, sob que está edificada a nossa fé. E quem nele crê está livre da confusão que abrange todo o mundo dominado pelas trevas. O mundo está confuso, o mundo está perdido. O mundo quer respostas e não sabe nem as perguntas. O mundo está um caos moral, social, político, eclesiástico, em todas as esferas, em todas as camadas sociais. Mas quem está firmado em Jesus consegue ter paz em meio ao caos. Quem está convicto da sua fé consegue ter paz em meio à tormenta. Então esta pedra que os edificadores rejeitaram, para nós, ela é firmeza, ela é tranquilidade, ela é serenidade, ela é segurança. É firmar a casa sobre a rocha. O vento está soprando, os rios estão correndo, mas nós estamos firmados em Jesus, não cairemos, porque a nossa vida está na rocha inabalável que é o Senhor Jesus. Vamos falar de fogo. Tem alguém que gosta de fogo? Olha, carne e fogo dá uma combinação interessante, né? A gente já falou da carne, agora do fogo. Deus é chamado um fogo consumidor, com o sentido de ser um Deus zeloso, que ao culpado não tem por inocente. Assim saiu o fogo do Senhor e consumiu a Nadab e Abiú, porque ofereceram fogo estranho, foram irreverentes no exercício sacerdotal, não cumpriram liturgicamente as regras estabelecidas e acharam que poderia fazer assim sem nenhuma consequência, e aí fogo de Deus os consumiu. Desceu o fogo do céu e consumiu 2 capitães, cada um com 50 homens que foram prender o profeta Elias. O terceiro já chegou mais humilde e pediu misericórdia, né? Então, apareceu em visões aos profetas no meio do fogo. O castigo de Deus é ilustrado pelo fogo que consumia. Ainda, em segundo lugar, o fogo pode ser símbolo da presença e da aprovação. A gente já está vendo aqui fogo como juízo, mas em alguns momentos o fogo representa a presença e a aprovação de Deus, que se manifestam pelo fogo caindo sobre sacrifícios feitos a Ele. Houve uma tocha de fogo sobre sacrifícios feitos por Abraão, caiu fogo da parte do Senhor sobre o holocausto oferecido por Elias em desafio aos profetas de Baal. Observe mais uma vez, estamos falando do mesmo elemento, fogo. Mas em um dado momento esse fogo é símbolo do juízo divino, e em dado momento esse fogo é símbolo da aprovação divina. Em dado momento é a chancela de Deus sobre algo realizado, em dado momento é o juízo de Deus manifesto sobre algo que não deveria ter sido realizado. Vocês lembram do episódio que eu contei, que fui convidado para uma festa cuja expectativa era o fogo da glória, mas pegaram o texto do fogo do juízo. Desconsideraram o quê? O contexto. Então, cuidado. Eu perguntei quem gosta de fogo, porque quem gosta de fogo, quando lê na Bíblia, fogo, aqui é o fogo. Aí já começa, calma aí, tem muito simbolismo no fogo. Aí muitos que gostam de pregar citando textos, porque no texto tal está escrito, fogo não sei o quê, e lá também texto tal. Aí nessa brincadeira ele já bota lá um que não tem nada a ver. Aí só que a igreja já está lá, fogo e tal, fogo. Aí já pegou um que tem nada a ver com aquela mensagem que ele está levando, mas tem a palavra fogo, mas dentro daquele contexto que ele está citando é outra coisa. Então tenhamos cuidado.
Em terceiro lugar, o fogo pode ser a perseguição ou provações que o crente sofre. Quando diz assim, passemos, pelo fogo, pela água, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Está lá em Isaías 43, 2. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo. Então, fogo às vezes é símbolo de provação, de perseguição. Fogo representa também o tormento eterno que é chamado de lago de fogo. Jesus falou da perdição como o fogo que nunca se apaga. Ainda o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. No juízo, o mundo será destruído com fogo. Os céus em fogo se queimarão e os elementos ardendo se desfarão. Mas os céus e a terra que agora existem se guardam para o fogo até o dia do juízo. Então, fogo, juízo mais uma vez. E ainda, fogo pode simbolizar a proteção de Deus para com o seu povo. Eu, Senhor, serei para ele um muro de fogo em redor. Está lá em Zacarias 2,5, então fala de proteção. Quando o profeta Eliseu estava ameaçado pelo rei da Síria, o exército cercou a cidade de Dotã para prender o profeta. De manhã o moço que acompanhava Eliseu se levantou primeiro e vendo o exército inimigo ao redor com cavalos e carros, disse: Ai, meu senhor, que faremos? Eliseu respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Em seguida Eliseu orou a Deus, pedindo que o Senhor abrisse os olhos do moço para ver a proteção de Deus. E o que foi que o moço viu? O Senhor atendeu a oração, abriu os olhos do jovem, e este viu um monte cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, em dado momento, fogo é símbolo de proteção, muro em volta, esta cerca divina ao redor daqueles a quem ele está protegendo. Falar agora de mundo. Mundo, isso aí pode cair na prova, então redobre sua atenção. É a Terra, este planeta em que vivemos. Figuradamente tem vários sentidos na revelação bíblica. Aqui no nosso material, eu trago 3. Primeiro, mundo, símbolo da humanidade. Deus amou o mundo. Que mundo é esse que Deus amou? As pessoas, os seres humanos, de tal maneira que deu o seu Filho. Se o mundo vos aborrece, as pessoas, está falando aqui mais uma vez, tem determinado, está escrito em Atos 17, 31, que Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. Mais uma vez, as pessoas. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Pessoas. Sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Pessoas. O segundo símbolo para o mundo são as vantagens materiais. São as coisas efêmeras, passageiras, ilusórias, mas que às vezes cativam o nosso coração, que às vezes roubam a nossa paz, que às vezes interfere na nossa espiritualidade com Deus, desperta a nossa cobiça e tira-nos a capacidade de focar no que é eterno. Na tentação de Jesus, o diabo mostrou os reinos do mundo e a glória deles e ofereceu tudo a Jesus, se este o adorasse. Muita gente iludida com a glória do mundo atende ao inimigo e o adora por uma pequena parcela das coisas materiais. Jesus diz: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro? E aqui ganhar o mundo inteiro não são as pessoas, são as coisas, as riquezas. Mas o que adianta se no final perder a sua alma? Um companheiro de Paulo se desviou, amando o presente século, amando este mundo, foi Demas, que aparece na saudação aos Colossenses. Era considerado por Paulo como cooperador junto com Lucas
na saudação a Filemon. A última referência ao seu nome é uma história triste. Demas me desamparou, amando presente século. Então trocou o apoio ao apóstolo, trocou comprometimento com o reino de Deus pelas propostas deste mundo. E isso é muito sério, irmão. Elas o tempo todo estarão diante de nós. O tempo todo estarão diante de nós. Dizia ontem na congregação ali no estudo que compartilhávamos com a igreja em Barra Mares: não se iluda, quanto mais nos aproximamos de Deus, parece paradoxal, mas não é, mais nos aproximamos do diabo também, porque ele fica mais atento. Se você toma decisões sérias em relação a Deus, o diabo toma decisões sérias em relação a você. Você fala, a partir de hoje, o diabo, a partir de hoje o quê? Eu vou orar mais, então a partir de hoje eu vou te tentar mais também. A partir de hoje eu vou te perseguir. Você toma decisões sérias, ele toma decisões sérias. Se você toma decisões sérias de abrir mão de coisas, propostas virão. Você está buscando coisas e não alcança. Aí você fala, quer saber? Não vou mais buscar as coisas, não, vou buscar Deus. Aí as coisas começam a aparecer. É assim que funciona, irmãos. Desde que o mundo é mundo. E a gente precisa ficar atento. Não são coincidências. São estratagemas do inimigo. Ele sabe usar esta ferramenta para iludir, para atrapalhar. Paulo, quando usa a analogia da corrida, da carreira espiritual como uma corrida, com um alvo, um foco, eu preciso chegar ao fim, o meu prêmio é chegar ao fim, é depois que eu cruzar a linha de chegada, eu receber a minha recompensa lá. Só que Paulo dizia que no ginásio ou no estádio onde se corriam, muitos que estavam ali na arquibancada jogavam coisas preciosas no meio da pista, porque você está correndo aqui, daí a pouco cai uma pérola lá, aí você, opa, abaixou aqui, o outro já te passou, outro te passou, e você já se embaraçou, ficou ali a carreira. Então Paulo diz, eu estou olhando para o alvo, não estou olhando para as coisas que estão sendo lançadas, jogadas ao caminho, as distrações, de repente alguma coisa e você para, olha, observa, e ficou para trás na carreira. Quantas pessoas começaram bem a corrida? Às vezes tem gente que é ressentido de pessoas que chegaram na carreira espiritual depois dele, mas já está lá na frente dele. Por que será? Você chegou no evangelho esses dias, eu sou crente há 30 anos, o camarada chegou Por que ele já... Por que será? Chegou agora, mas chegou focado, chegou agora, mas chegou determinado, chegou agora, mas está olhando para frente, está no ritmo, correndo. Você está aí há tanto tempo se embaraçando. Corre, para, desanima, vai, reclama, murmura, levanta de novo e vai e vem. O outro chegou agora e está aqui, ó, e foi. Então isso, irmãos, o tempo todo está acontecendo. Quantos começaram correndo bem e hoje se embaraçaram? Você conhece um monte, eu conheço também. Que nós fazíamos caravanas para ir ouvi-los pregar, íamos em outras igrejas, os nomes deles estavam nos grandes congressos, almejávamos ter a mesma unção, um ministério semelhante. Está todo mundo embaraçado com as coisas dessa terra. Hoje você olha e diz, Deus me livre de ser igual. Deus me livre e guarde. Infelizmente, é ou não é verdade? Por quê? Embaraçaram-se. As vantagens materiais. Demas desamparou Paulo porque amou o presente século. A palavra século representa não aqui um espaço de 100 anos, mas está justamente referindo-se à vantagem aparente do mundo. E a mesma que em Romanos 12:2 aparece como advertência, não vos conformeis com este mundo, em outra tradução com este século. É esse sistema corrupto, esse sistema decaído, esse sistema regido por Satanás. Não vos conformeis, não tome esta forma, não entre nessa forma e assuma esta forma. Isso significa não se conforme. Quando você vai fazer um bolo quadrado, você coloca numa forma quadrada e o bolo sai redondo? Sai quadrado. Você quer que o bolo saia redondo, bota numa forma redonda, ele sai redondo. E aí vai lá, tem uns que gostam de fazer estrela, formato de não sei mais o que, e por aí vai, depende da forma. Vai ganhar aquela forma.
O mundo tem uma forma. Quem entra na forma do mundo se conforma com o mundo e fica parecido com o mundo. Deus tem uma forma. Nós não podemos entrar na forma do mundo. Nós temos que entrar na forma de Deus. Se quem entra na forma do mundo fica conforme o mundo, quem entra na forma de Deus fica conforme Deus. E foi isso que ele fez no Éden. Façamos o homem conforme a forma de Deus se chama Jesus. Você tem que se conformar a Cristo. Porque foi esta imagem que foi posta no Éden, foi perdida pelo pecado. E é esta imagem que tem sido restaurada a partir do novo nascimento, a partir da regeneração. Então, se conforme a Cristo, não se conforme com este mundo. Mundo, em último lugar aqui no nosso material, coisas corrompidas pelo pecado. João recomenda: não ameis o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A mulher de Ló foi levada para fora de Sodoma pela mão do anjo, contudo sentia saudade da glória do mundo. Olha, isso ainda estava na porta, já estava com saudade. Olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Jesus adverte: lembrai-vos da mulher de Ló. Quando ele nos orienta a que nos lembremos da mulher de Ló, ele está falando da possibilidade ainda de sermos tentados a olhar para trás. Então, cuidado, vamos nos lembrar da mulher de Ló. Penúltimo simbolismo para esta noite, para o encerramento deste módulo: vento. Poder de Deus é comparado ao vento, ou manifestado pelo vento. Um forte vento operou a abertura do mar para os israelitas passarem. Em Isaías 27, Deus fala do povo de Israel, referindo-se ao castigo de uma desobediência, e diz: ele atirou com o vento forte. Deus emprega os 4 ventos para juntar os filhos de Israel na sua glória futura e para espalhar os inimigos, no caso aqui, os elamitas. Estes 4 ventos são entendidos assim. Preste atenção para você não errar se cair na prova. Ó. Vento oriental ou vento leste, que é a mesma coisa, o oriente está no leste, é símbolo de devastação. No sonho de Faraó, as 7 vacas magras e as 7 espigas fracas foram queimadas por um vento oriental e representavam 7 anos de fome. Como castigo pela idolatria de Israel, Deus resolveu espalhá-los diante da face do inimigo por meio de um vento oriental. Acerca do povo de Israel comparado à videira, Deus fala deste modo: tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará. É uma pergunta: de todo não se secará? Vamos ao próximo vento, é o que vem do lado oposto, o ocidental. Se o oriental traz devastação, o ocidental é símbolo de livramento. Com a praga dos gafanhotos no Egito, o faraó se humilhou por um pouco de tempo, confessou seu pecado e pediu que Moisés e Arão orassem para o Senhor retirar a praga. Deus mandou um vento ocidental, fortíssimo, que levantou os gafanhotos e lançou-os no Mar Vermelho. Vento norte é friagem. No norte, o frio, pelo assopro de Deus se dá a geada e as largas águas se endurecem. O vento norte afugenta a chuva. E o vento sul é calmaria, traz calma, ou de como tens vestido aquecem quando do sul a calma sobre a terra. Nem tu, vento sul, assopra no meu jardim. Bom, vamos pular aqui já para o fermento, para nós finalizarmos. Na grande maioria das vezes, esta palavra é usada na Bíblia como sentido de maldade, influência contrária à santidade ou coisa que estraga o ambiente espiritual. Como dito lá, um pouco de fermento leveda toda a massa. Esse fermento é símbolo de impureza, de pecado, de coisa que contamina. Na comemoração da Páscoa,
Os judeus, por ordem divina, tiravam todo o fermento de casa, e durante os 7 dias quem comesse pão levedado seria cortado de Israel, ou seja, pão que tivesse sido fermentado. Se comesse pão dessa forma, seria cortado. Também na oferta de manjares não era permitido o fermento. Jesus recomendou que os discípulos se guardassem do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles pensaram que o Senhor falava do pão material. Quando Jesus lembrou a multiplicação dos pães, compreenderam que Jesus falava da doutrina dos fariseus. O fermento dos fariseus era a hipocrisia, o orgulho de espiritualidade. O dos saduceus era materialismo, negação da verdade de Deus. Também Jesus advertiu sobre o fermento de Herodes. Herodes tinha astúcia de raposa. Reconciliou-se com Pilatos para condenar Jesus. Tomou a mulher do irmão e prendeu João Batista porque este o repreendeu. Continuou a viver com a mulher que pediu a morte do profeta. Não é possível conciliar com o ensino da Escritura o pensamento de conversão da humanidade toda. Quando Jesus vier, exercerá seu juízo contra os incrédulos vivos antes de julgar, os mortos. Outra aplicação da palavra fermento é uma aplicação mais de cunho devocional, espiritual. Vem através desses conselhos que apontam para a necessidade de santificação. Aos Coríntios, Paulo aconselha: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos. O que é asmo? É sem fermento, sem pecado, sem impureza. Asmos da sinceridade e da verdade. Com estas palavras, encerramos aqui o primeiro módulo, encerramos aqui a 5ª disciplina, Teologia Exegética. Disciplina esta que eu acho que a maioria dos irmãos devem ter gostado muito bem, e disciplina essa cujas ferramentas aí os irmãos vão conviver por toda a vida cristã, né? Todo cristão é um exegeta, então de quando em quando recorra a essas informações, volte aí a essas páginas, eu tenho certeza que elas serão importantes e edificantes para a vossa vida devocional, espiritual e também ministerial. Deus abençoe a todos. Daqui a pouquinho nós vamos distribuir aí as provas. Tem mais um mistério que eu sei que vocês estão aguardando. Teremos, mas por hora nós vamos encerrar a aula. Hoje fomos direto, mais cedo. Daqui a pouquinho, eu estou falando daqui a pouco, meu, porque 3 horas da manhã já estou partindo, se Deus permitir. Pegar o voo já às 4 e pouca. Estamos falando sempre dos alunos à distância lá em Nova Orleans, Mineola, e os próximos fins de semana estaremos com eles, se Deus permitir. Portanto, lembre-se, as próximas 2 quartas não teremos aula. Hoje é dia 13, não teremos aula no dia 20, nem 24, não é isso? 20 e 27, nem 20 nem 27. Voltaremos no dia 3 de agosto, já com o novo módulo. Os irmãos aí já estão pegando, os que não pegaram, peguem ali depois no final. E falando de introdução à cultura judaica. Não deixa muito a desejar em relação à teologia exegética não, hein? Quem já estudou, o pastor Elias lembra, já estudou, outros que já estudaram, devem recordar-se o quão profundo e interessante é o estudo da cultura judaica. Quem já ouviu falar de Bar Mitzvah, Brit Milá? Isso é língua estranha, né? Vamos estudar sobre o casamento judaico. Você vai entender umas parábolas de Jesus quando você entender a dinâmica do casamento judaico, por exemplo, o ciclo da vida do judeu, a circuncisão, seus simbolismos, enfim, tem muita coisa que nos aguarda aí no retorno em agosto, querendo Deus. Vamos nos colocar sobre os pés, orar, encerrar esta aula mais uma vez com gratidão a todos pela paciência, pelo esforço e dedicação até aqui. Chegamos à metade
Então, irmãos, agora é o mesmo caminho para chegar até o fim e para voltar para trás. Então é melhor chegar até o fim, não é? Melhor chegar até o fim. Santo Deus e Pai, nesta noite, mais uma vez te agradecemos pela aula que tivemos, por tudo aquilo que aprendemos, pelo que foi transmitido a nós pelo Teu Espírito, as aplicações que chegaram e não ficaram apenas na mente, no intelecto, mas encontraram lugar em nossos corações, farão parte da nossa vida, serão aplicadas, ó Pai, no nosso cristianismo e serão alvo também do nosso ministério, quando transmitirmos a outros, para abençoar e edificar a outros. Ó Deus, nós te agradecemos por nos ajudar a chegar até aqui. Alguns, infelizmente, por algumas razões, desistiram, mas nós até aqui chegamos e pedimos que o Senhor nos ajude a concluir a próxima etapa e chegarmos até o fim, para a glória do Teu nome. Abençoe a cada aluno, presencial, à distância, com a bênção do céu. Nós rogamos no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam amém. Até o próximo módulo, até então 3 de outubro, se Deus quiser.